Beleza? Então, vamos lá. Bom dia para todos. Bom dia. 26 de nove de 2023, estudando sobre a Arca da Aliança. Aí começamos em 1 Samuel capítulo 6, versículo 11, e deixamos esclarecido para ele que existe o amparato hebraico crítico, onde também tem o eufemismo, que é amaciar o texto para não escandalizar os ouvintes ou os leitores. Eufemismo quer dizer palavra branda. E amparato hebraico crítico é onde você vai ver 50.070 homens que foram feridos. E também aqui agora vai fazer parte de um outro tipo de ensinamento e instrução, que é uma hipérbole, que é um aumentativo, tanto para menos quanto para mais. O amparato hebraico crítico ele vai fazer o seguinte, ele vai dizer que no versículo 19, 70 morreram ao olhar para dentro da arca, que é um número plausível, né? Agora, em 1 Samuel capítulo 5, versículo 7, vai dizer, não fique conosco a arca de Deus. A eles a passagem da arca em Gate, que é do versículo 8 ao 9. E no versículo de número 10, a passagem da arca por Ecrom. E Asdod, que é do versículo 6 ao 7. E também Ecrom, como repete lá no versículo 10. Aqui nós deixamos claro aqui o quê? Que a Arca da Aliança, ela teve as suas passagens pelos territórios dos inimigos, pelos filisteus, que entraram em peleja contra Israel quando Ofni e Finés levou a Arca da Aliança para a batalha, e eles eram pecaminosos, eram homens funestos e nefastos, filhos do sacerdote Eli, e que as mulheres se amontoavam na porta do templo para poder se relacionar com ele. Eles pegavam do caldeirão os melhores e faziam assim esse compartilhamento com as mulheres. E esse escândalo era sabido através também do sacerdote Eli, naquela época, que não puniu eles. Eles, quando foram à peleja com a Arca da Aliança, eles perderam a Arca da Aliança, a qual foi parar na mão dos filisteus, dos inimigos que nós acabamos de falar aqui, que é Gate, Ecrom e Asdod. Certo? Agora, quando nós vamos ter aqui, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, já deixei aqui o capítulo 13, versículo 1 e 2, aonde Davi solicita uma reunião solene, tá? Davi vai fazer uma solicitação que todos venham se reunir, já que eles recuperaram a Arca da Aliança, e ele manda chamar os sacerdotes, o que vai mostrar que Davi tinha conhecimento, que para carregar a Arca da Aliança tinha que ser da maneira correta com os sacerdotes. Então Davi sabia disso, porque ele fez essa reunião solene. Essa anotação aqui, em primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, versículo 9, fala da eira de Quilom, ou de Nacon, que é onde o local está acontecendo para poder levar a Arca da Aliança de volta, onde o texto vai falar que os bois tropeçaram e boi não tropeça, boi escorrega. E muito bem aplicado ali, também pelo presbítero Alex, o quê? Que quando os inimigos levaram a Arca da Aliança, não tiveram esse problema, mas quando Davi vai levar, tem esse problema, sinal de que o caminho pode ser diferenciado, ou que então a estação do ano mudou, e por isso o terreno molhado, junto com as folhagens por cima, fez com que os bois escorregassem, e o que é onde que Uzá vai colocar a mão para aparar a Arca da Aliança, onde muita gente fala muita coisa e na verdade o texto ele vai deixar para a gente claro uma coisa só. Veja bem, os inimigos, os filisteus, quando acontece isso com eles, vai atacar eles de hemorroidas, vai atacar deles o quê? Hemorroidas nas partes secretas, que quer dizer nas partes íntimas. O grito deles foram tão alto que chegaram ao céu, o que me faz entender ou subentender que Deus ouviu o grito do inimigo no desespero pelo aquilo que estava sendo atacado a eles. Os sacerdotes dos filisteus mandam fazer um baú, uma arca ou então uma caixa, né, onde ele coloca os ratos feitos a ouro, juntamente com os furuncos que tinham atacado ele, e manda levar de volta a Arca da Aliança. Então, isso tarda uns 40 anos para acontecer quando Davi tem a ideia de levar a arca de volta. Então tarda uns 40 anos. O início do reino de Saul, em primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, versículo 1, ele começa a reinar por 30 anos. Saul reinou 40 anos. Está escrito em primeiro livro das Crônicas, capítulo 1, subsequente. Então 40 anos é o tempo que se demora para primeiro livro de Samuel, capítulo de número 6, aonde vai ter a devolução da Arca da Aliança, aonde Uzá coloca a mão para a Arca da Aliança não cair no chão. Ele, para proteger a Arca da Aliança, ele foi aberto ao meio, aonde vai chamar o nome do lugar de Pérez Uzá, ou a brecha de Uzá. E assim, muitos outros textos dentro do amparato hebraico crítico vai dizer de maneira diferenciada o que significa certo aquele terreno como ele passou a ser chamado.
E essa questão toda de usar, ter feito, ela vai ser, vão relacionar isso acerca dele ser pastor Lázaro de Azevedo, filho de sacerdote ou não, da tribo de sacerdote ou não, da tribo de Levi ou não. Mas o que está implícito, o que está explícito para a gente aqui, é a maneira correta de levar a Arca da Aliança. Então nós temos Levíticos capítulo 17, versículo de 1 e subsequente, Êxodo capítulo 33, versículo 20, e Números capítulo 4, versículo 5, 15 e 20. Também temos Êxodo capítulo 25, versículo 15. Número 1 é Levítico capítulo 17, que é o sentido profundo da majestade de Deus. Número 2 é Êxodo capítulo 33, versículo 20, que é a lei codificada para os levitas, informando que mesmo eles poderiam morrer ao aproximar-se da arca. Pronto, aqui está a resposta correta e necessária para o que aconteceu com Uzá. Vou voltar em Uzá ainda. Número 3, que é Números, capítulo 4, versículo 5, 15 e 20. Então, número 3, os filhos de Arão não tocaram na arca, que é o que está íntegro no texto, dizendo aqui, informando. E número 4, eles levaram a arca com as varas, que o número 4 é esse do capítulo 25, versículo 15. Agora, o que muita gente fala e o que na verdade o texto mostra para nós? Se a arca caísse no chão e abrisse, todos os que estavam ali iriam morrer. E quando Uzá protege a arca dela cair no chão, só morre Uzá. Eu estou subentendendo que para livrar o povo da morte, para livrar o povo do problema, Uzá foi automaticamente, indiretamente, um sacrifício. Vou voltar agora para o amparato hebraico crítico. Por quê? Porque o amparato hebraico crítico vai me dizer que o escrivão, a redação está sendo escrita na época, tanto para quem escreve Samuel, tanto para quem escreve Crônicas, que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, porque ele tocou na arca para que aquilo não acontecesse. Porém, dentro do amparato hebraico crítico, nós vamos ter o quê? Alguém se colocando na posição de sacrifício para livrar todo o outro povo que estava ali com ele, para que não morresse a todos. Então, na contrapartida, e no texto de linha trivial, da interpretativa da exegese, da hermenêutica, nós vamos entender o quê? Entender o quê? Que morreu Uzá, mas o povo todo foi preservado, porque alguém ali foi sacrificado. Por isso o nome do lugar chamou-se Pérez Uzá, porque ele foi, abriu-se ao meio. Ele só poderia se abrir ao meio, pastor Lázaro de Azevedo e todos que estão aqui ouvindo, ele só poderia se abrir ao meio se quando ele venha segurando a arca, e ele apoia ela, e ela pelo peso que tem, debruça em cima dele, porque os bois estavam fazendo a arca tombar, por causa do tipo de terreno que ele está passando agora. Foi bem até colocado ali pelo nosso amigo Marcos, que já se deu muito com gado, e também o nosso amigo ali Cláudio, que falou também alguma coisa, e o nosso amigo lá Everton, né, que também participou, falando algumas coisas sobre essa vida essa vida rural, como é na integridade dos bois. Ainda disse mais que os textos depois vai dizer que os inimigos, os filisteus, colocaram o baú com o furunco e com os ratos de ouro e deixaram assim, com as vacas que já tinham sido cria, para deixar que as vacas fossem conduzidas eletronicamente. Automaticamente, melhor dizendo, eletronicamente. Automaticamente. Então as vacas foram conduzidas e elas foram mungindo. E eles disseram assim, se elas tomarem rumo essencial de casa, nós vamos saber que foi obra do acaso que aconteceu aqui. Mas se elas tomar o rumo para Bet-Semes, nós vamos então entender que foi a mão do Senhor. As vacas foram conduzidas e alguém ainda indo muito atrás, alguns oficiais indo muito atrás para ver que rumo a vaca ia tomar. E temos que entender também dentro da maldade que eles estavam ali observando para ver se havia um tipo de sabotagem. E as vacas tomaram o rumo a Bet-Semes. Então deixou claro para eles que foi a mão de Deus que fez aquilo ali. Então, explicando sobre o amparato hebraico crítico e sobre a hipérbole, que é o aumentativo, seja para menos, seja para mais, e o amparato hebraico crítico, onde você vai encontrar alguns cognatos, que quer dizer o quê? Aonde você encontra que o boi tropeçou, mas na verdade ele escorregou, por causa quando você estuda o que é a eira de Jacó e o que é a eira de Quidom, quando você estuda isso através da enciclopédia de teologia Orlando Boyer, uma das muitas conceituadas, pesquisadas por aí e usada por muitos pregadores, você encontra esse tipo de situação. Então já falamos aqui o 1, 2, 3 e 4, que é a maneira correta de levar a Arca da Aliança. Aqui nós encontramos um outro tipo de questionamento que entramos sem querer, já que estávamos no texto relacionado ao livro que faz a abrangência dos mesmos, que é Davi indo se casar com Mical, mas Saul entrega a mulher, a filha dele,
mais velha que tinha que casar primeiro para Adriel. E ele deixa que Mical seja casada com Davi para que sirva a ele de laço. Está registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 17 ao 24. Aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14 subsequente, aqui Mical é um laço. E agora no segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 14, o laço é revelado. Porque Davi está entrando dentro do templo, já com a arca recuperada, entrando em Jerusalém, com a arca recuperada. E Mical faz o quê? Fica da janela, o quê? Falando contra Davi, criticando Davi. Então isso não era algo bem quisto para um rei renomado e que com tanta dificuldade chegou aonde chegou. Não iremos falar aqui sobre o caso de Urias, Betseba, Natã e o outro sacerdote. Não, isso não é agora. Então, entendemos aqui o seguinte, que quando nós não fazemos esse tipo de declaração em nossas pregações, nós estamos fazendo uma coisa, estamos fazendo moderação em defesa da verdade. E moderação em defesa da verdade é prestar serviço à mentira. Eu não posso fazer isso. Agora, quando Davi chega na batalha, que ele é intimado por Jessé a levar alimento, a saber, pão, queijo, leite. Ele tem que levar e mel. Ele tem que levar esses alimentos, e o pão é um pão diferenciado do que aquele pão normal que existia. Então o que acontece? Nós temos Eliabe, Abinadab e Samar. Esse daqui é o irmão mais velho, e esse aqui é Abinadab. E esse daqui é Samar, que é o terceiro. Nós aqui trabalhamos um sentido que Eliabe era o segundo da hierarquia, Abinadab é o primeiro da hierarquia, e esse é o terceiro da hierarquia. Esses três aqui estão se apresentando no quartel porque eles são os frentes do quartel. Então Eliabe, que é o mais velho, Abinadab é o segundo e Samar é o terceiro. Os outros 7 irmãos de Davi estão aqui, que é Eliabe, Abinadab, Samar, Natanael, Radai, Cozem e Davi, que é o último. Todos eles estão registrados em Samuel e Crônicas. Aqui você pode ver 1 Samuel 16:6, 16:8, 16:9. Primeiro livro da Crônica 2:14, 2:14, 2:15 e 2:15. Hoje estão todos eles aqui registrados e relatados. Os 7 filhos de Jessé, né? Primeiro livro das Crônicas 2, do 13 ao 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, até o capítulo 17, versículo de número 12. Trabalhamos aqui a segunda questão. Davi, quando chega, ele é criticado e ele é inquirido por Eliabe, que é o segundo da hierarquia. Ele é o primeiro da hierarquia, porque ele é o mais velho. Eu coloquei aqui como segundo da hierarquia, porque Abinadab não aparece, porque me faz entender, ou subentender, que ele está ocupado com a batalha. Entenda que aqui é só uma asseveração. A afirmação da maneira correta aqui é: Eliabe é o frente de batalha. Mas esse mesmo Eliabe aqui, que vai falar com Davi assim, ó: deixou as poucas ovelhas do meu pai sozinha naquele deserto. Mas o texto de primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo de número 20, já vai dizer que Davi, quando saiu pela madrugada, já deixou alguns ajudantes lá do rebanho para tomar conta das ovelhas também. E aí quando Eliabe fala isso para Davi, Davi fala assim: o que eu fiz agora? E Eliabe falou para ele assim: eu sei que você é presunçoso, você vem ver a peleja. Então esse herdeiro aqui, ele está preocupado com alguma coisa. Enquanto esse aqui não aparece falando nada, e esse aqui também não aparece falando nada. Mas intrinsecamente o texto vai dizer assim, ó: deixou as ovelhas de meu pai sozinha, né? Então esse Eliabe é o que entra primeiro na frente com Davi. Então nós temos aqui 1, 2, 3 herdeiros principais, porque são frente do exército de Israel. Então nós temos aqui a hierarquia: Eliabe, Abinadab e Samar. Sendo que está me parecendo que o Eliabe é que está preocupado com que Davi vai participar também da herança, visto que agora ele está participando da guerra. Porque quem leva alimento na guerra não está com arma, mas está alimentando quem está armado. Quem leva alimento na guerra não está armado, mas está alimentando quem está armado. Não adianta estar armado e desalimentado, desnutrido. Porque quem não está alimentado está desnutrido. Então Davi está indo levar o alimento. Mas quem está na guerra está reclamando de quem está indo levar o alimento. Muito bem aplicado na lembrança do presbítero Alex, que aqui no capítulo 16, Davi já tinha sido ungido. Então quem está sabendo que está sendo ungido e está vendo agora o ungido chegar na batalha, não está entendendo o que está acontecendo. Então começa o quê? O levante. Então a gente vê Eliabe, Abinadab e Samar. Mas só Eliabe é que faz a reclamação. Parecendo assim que Abinadab, ocupado na batalha, na frente, não fez nada. Aonde nós podemos subentender que ele estava então liderando na hierarquia, recebendo a ordem de quem? De Eliabe, que é o primeiro da hierarquia.
Então fica anotado Eliabe o segundo na hierarquia, porque está dando ordem e não está na frente. Porque o mais velho, ele manda, e os mais novos obedecem. Então quem era o frente era Abinadab, visto que Eliabe, que é o frente maior, ele fica na retaguarda, resguardado e dando ordens. Então quando Davi chega para dar o alimento, tem que ser entregue na mão de quem vai administrar, que é quem? O general maior, que é Eliabe. Então a gente tem Eliabe, Abinadab e Samar, e os 7 irmãos de Davi. E assim a gente começa uma aula às 7 horas da manhã e vai acabando agora por volta de 12h23, com a paz do Senhor Jesus, aqui no Centro Terapêutico, Ministério Reintegrando Vida, no pastor Lázaro de Azevedo, ali ó. Amém. Eita glória!